E aí, entrando já nos antecedentes, né? Quais são os antecedentes da ansiedade financeira? O que isso quer dizer? O que me coloca em risco para que eu tenha uma maior predisposição a apresentar ansiedade financeira? E são 6 fatores que ele compila de todos os estudos a esse respeito e nos sinaliza como aspectos que nós tenhamos que cuidar. O primeiro deles é relacionado com aspectos socioeconômicos, tá? Com variáveis demográficas. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou homem ou se eu sou mulher, minha renda, meu estado civil, enfim, todas essas questões elas vão se constituindo um maior ou menor risco de apresentar elevado nível de ansiedade financeira. O que eles trazem de principal relacionado a isso? As mulheres, elas têm uma maior predisposição a apresentar ansiedade financeira se comparado com os homens. Portanto, se você é mulher, você já precisa ter uma maior percepção, maior atenção com esse tópico. Por quê? Porque as mulheres, elas têm uma necessidade de segurança muito maior do que a dos homens. Elas têm uma necessidade de eu não posso me colocar num risco exacerbado de vida, porque isso vai fazer com que, inclusive, eu não consiga proteger a minha prole, no sentido de cuidar da minha prole, né? Se nós olharmos do ponto de vista evolutivo. Então, a mulher, ela sente muito mais as instabilidades. A mulher, ela vai ser muito mais sensível a qualquer flutuação de renda, a qualquer flutuação externa, sei lá, ou um Covid. Ela vai ser muito mais suscetível a essas questões do que os homens. Os homens, eles aguentam muito mais essas condições. Eles são muito mais predispostos ao perigo. Eles são muito mais predispostos ao risco. É só nós pensarmos, voltando a essa questão evolutiva, é só nós pensarmos essa questão de os homens, eles saíam para caçar. Então eles estavam em constante risco. Um leão podia matar eles a qualquer momento. A mulher, ela estava dentro de casa protegida e cuidando da prole. Então a mulher, ela vai ter esta necessidade de segurança amplificada, enquanto o homem ele já está adaptado a viver num contexto de maior perigo. Portanto, o risco da mulher apresentar ansiedade financeira é muito maior do que o risco de um homem apresentar ansiedade financeira. Ela é mais sensível a essas flutuações, esses riscos. Por isso que nós mulheres precisamos ter um maior cuidado com reserva de emergência, com uma estrutura financeira sólida, porque se nós não tivermos, há uma maior probabilidade de nós nos sentirmos exacerbadamente ansiosas, e isso vai nos tirar do prumo para tomar boas decisões. Então esse é um primeiro aspecto. As mulheres, elas têm uma maior tendência a apresentar ansiedade financeira. Um segundo aspecto que pode trazer uma maior ansiedade financeira, ainda relacionado com características pessoais, é justamente traço de personalidade. Isso talvez não seja novidade se você já esteja aqui, né, no podcast Mais que Finanças há bastante tempo. Mas se nós pensarmos nas características que fazem com que uma pessoa tenha maior ou menor probabilidade de ansiedade financeira, os neuróticos, e estou entre eles, que são aquelas pessoas que têm uma maior... quando nós pensamos do ponto de vista de regulação emocional, que tem uma maior flutuação emocional, que tendem a olhar mais os pontos negativos das coisas, que são neuróticos mesmos, que essas pessoas elas têm uma maior tendência a apresentar ansiedade financeira, assim como, e ele até coloca no artigo exatamente essa palavra, assim como aquelas pessoas que elas têm uma maior predisposição a reclamar mesmo, sabe? Assim, nossa, eu... mais vulneráveis, eu não diria vulneráveis, eu não achei aqui a palavra que ele coloca lá, mas mais chateados até ele coloca, né? Que são temperamentais, achei. Sabe aquelas pessoas mais temperamentais que apresentam mais, assim, são reativas? Essas pessoas, elas vão ter uma maior tendência a apresentar ansiedade financeira. No último episódio, eu falei sobre estados emocionais, né? Sobre humor. O fato de que, dependendo do nosso estado de humor, que isso faz com que nós tenhamos maior produção, menor produção, enfim. E aqui no traço de personalidade para gerar ansiedade, se soma
ao que eu havia mencionado no último episódio. Por quê? Porque quando... Eu acho que não foi no último episódio. O último episódio foi é que eu vou gravando e esse aqui eu já tô gravando com antecedência, assim, então eu não sei. O último que eu gravei não é o último que saiu pra você. Mas no sentido de que eu acho que já deve fazer, então, umas 3 semanas que eu falei sobre essa questão do humor, né? E o que isso tem a ver? Que se você é uma pessoa que ela é mais temperamental, que você é uma pessoa mais sensível às flutuações dos acontecimentos do dia a dia, cuida. E ainda mais se você é mulher, cuida. Porque tem uma tendência de você ter e apresentar maior ansiedade, só que uma ansiedade daqui a pouco disfuncional que vai fazer mal pra ti. E isso vai fazer com que você não tenha um bom resultado financeiro. E às vezes não tem a ver com o quanto você está se esforçando, mas com o quanto você está reclamando daquele esforço que você está fazendo. E aí parece que você faz, não vê resultado, reclama, e a sua vida vira um caos. Portanto, é importante nós olharmos para como que nós reagimos frente às situações, porque isso vai ajudar nós termos um maior equilíbrio emocional em relação a isso e, consequentemente, conter um pouco nossa ansiedade de modo a ter ela só adaptativa e não disfuncional. Então, traço de personalidade é uma questão que a gente precisa cuidar. Outra questão que é imprescindível que a gente cuide é impulsividade, compra compulsiva. Se você tem um traço de impulsividade, o que é a impulsividade? Que é assim, nós temos que distinguir o transtorno de compra compulsiva, em que existe ali uma compulsão efetiva, para a impulsividade. Impulsividade é o seguinte: eu estou andando num shopping, eu vejo determinada coisa e eu vou lá e compro, de forma impulsiva. O que acontece? Eu não fiz um planejamento para que eu fosse lá comprar. Eu simplesmente cheguei lá e comprei. Eu agi de forma impulsiva, eu agi sem pensar. Eu simplesmente me comportei conforme o meu. Eu fiquei pensando como dizer isso, mas conforme o meu piloto automático sugeriu que eu me comportasse. Conforme o meu sistema 1 me sugeriu que eu me comportasse, eu fui lá e me comportei. Isso é impulsividade, que é diferente do meu comportamento de compra compulsiva, que é: eu não preciso estar no shopping para estar pensando de compras. Eu estou 24 horas por dia pensando no que eu vou comprar. Eu tenho uma necessidade constante de estar envolvida com compra, em horários os mais aleatórios possíveis. Estou deitada na cama, pronto para dormir, e eu estou pensando o que eu posso comprar. Quando tu tem um afunilamento atencional muito grande, ou um tunelamento atencional muito grande, que tu realmente só vai pensar naquilo e que tu vai manter aquilo mesmo diante das consequências negativas, isso é compra compulsiva. A impulsividade é o ato de agir sem pensar. A compra compulsiva é: eu estou constantemente pensando que eu preciso comprar. Então tem essa distinção. E os dois vão amplificar o teu risco de ansiedade financeira. Se tu é uma pessoa mais impulsiva, tu tende a ter mais ansiedade. Se tu é uma pessoa compradora compulsiva, tu tende a ter mais ansiedade. E isso vincula também com, por exemplo, o uso de cartão de crédito e dívidas. Pessoas que têm uma maior probabilidade ao uso de cartão de crédito e têm essa impulsividade com o uso do cartão de crédito vão apresentar maior ansiedade financeira. Mas, Jéssica, o que o cartão de crédito tem a ver com ansiedade? O fato é que o cartão de crédito, ele facilita a impulsividade. Tu te torna mais impulsivo no momento que tu tem como meio de pagamento o cartão de crédito. Porque ele diminui a dor do pagamento, como eu já falei aqui em vários episódios, e ele dissocia o fato de que, olha, eu estou comprando este bem. Não, eu estou pagando um boleto quando eu passo no cartão de crédito. Então, eu desassocio a compra do bem ou do serviço com o efetivo pagamento. Quando eu desassocio isso e diminuo a dor do pagamento, que é ver o dinheiro sair do meu bolso, isso faz com que eu tenha uma maior probabilidade a ter impulsividade. E essa impulsividade vai fazer com que nós tenhamos uma maior ansiedade financeira. Porque depois tu tens culpa, depois tu tem arrependimento, depois tu pensa: putz, eu não devia ter feito isso. Aí isso vai te gerando ansiedade, aí tu vai ficando desconfortável. Só que daí tu entra num ciclo
de consumo, que nós já mencionamos aqui várias vezes também. Quando você está ansioso, você quer regular a tua emoção. Como que tu busca essa regulação da emoção? Tu vai lá e compra de novo. E aí isso vira um ciclo vicioso que você não consegue sair disso nunca mais. Nunca mais. Estou obviamente extrapolando, né? Mas existe esta construção. Então, se você está percebendo que você tem um maior risco de impulsividade, elimine o uso do cartão de crédito. Porque ele vai potencializar teu risco de apresentar ansiedade financeira, isso sem a menor sombra de dúvidas. E aí depois vai potencializar todos os problemas que a ansiedade financeira traz, que nós logo já vamos discutir. Então essa questão de cartão de crédito, dívida, impulsividade, compra compulsiva são determinantes para aumentar a ansiedade. Depois ele fala da saúde familiar. Então, assim, se tu tem familiares deprimidos, naturalmente ansiosos ou com TAG, né, transtorno de ansiedade generalizado, geral, não específico com o dinheiro, que é um transtorno também. Quando você tem familiares com alguma doença real, ou ele traz também as questões da pandemia como um outro fator, tudo isso vai fazendo com que o teu risco de ansiedade seja amplificado em relação ao dinheiro. Porque a ansiedade financeira, ela é justamente essa percepção de que eu não tenho segurança suficiente. Eu tenho uma perspectiva de incerteza. E esta incerteza me causa ansiedade. Só que essa ansiedade, ela beira a fobia, que é o que eu já tinha falado antes. E essa fobia faz com que eu tenha dificuldade de resolver o problema. Então, se eu tenho um familiar com alguma comorbidade e eu não tenho essa segurança, como que eu vou conseguir, entre aspas, salvar esse meu familiar? Por isso que ter pessoas na família com algum problema financeiro pode aumentar teu risco de ansiedade financeira. Porque se você não percebe que está seguro, isso faz com que você tenha essa maior excitação emocional frente a essa circunstância.